Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Queridos irmãos e irmãs, quando vai terminando o ano litúrgico, ainda temos mais com esse domingo, mais outros 2, a Igreja nos faz escutar o capítulo 25 de Mateus, com essas 3 parábolas sobre a sua segunda vinda. A primeira, essa das 10 jovens ou das 10 virgens. A segunda, domingo próximo, sobre os talentos. E a terceira, já na festa de Cristo Rei, sobre o Cristo Juiz, que vem julgar aqueles que o reconheceram e aqueles que não o reconheceram nos pequeninos. Então, aqui a gente começa esse nosso caminho, essa nossa jornada por essas parábolas da segunda vinda de Cristo, contemplando, refletindo sobre essa do casamento, das bodas, de acordo com o que eram os costumes daquela época. A gente não sabe exatamente como eram os ritos de casamento, eles envolviam procissões luminosas no meio da rua, envolviam a ida do noivo à casa dos pais da noiva, depois a tomada da noiva, conduzindo ela para a nova casa do novo lar. Tudo isso tinha a sua maneira de fazer e era muito bem visto quando o noivo demorava, porque era uma espécie de protocolo, como que ele tinha que negociar a sua noiva com os pais dela, e não queriam que a sua filha casasse com qualquer homem, então ele tinha que um pouco convencer os pais. E quanto mais demorava essa argumentação dele, mais era o sinal de que ele amava essa noiva, de que ele não ia desistir dela, então de que ele ia ficar insistindo com os pais dela até que eles concedessem a ele o ser esposo dela. Então, a demora do noivo tem um significado de amor. Cristo demora porque Ele nos ama, e é essa luz do amor de Cristo pela sua esposa, que é a Igreja, que nós entendemos as palavras de São Pedro, que diz: o Senhor não está demorando, Ele está sendo paciente conosco.
porque Cristo nos espera que o Evangelho seja anunciado por todo o mundo, o que depende de nós como igreja. E não só Ele espera que a igreja cresça em número, mas também que ela cresça naquilo que São Paulo chama a estatura de Cristo, ou seja, que ela cresça na santidade. Então Ele vai esperando o nosso crescimento, o momento que nós estamos maduros para a plenitude do reino de Deus. Ele é paciente conosco, espera a nossa conversão, espera a nossa santidade. Essa é a razão da espera de Cristo, uma espera toda feita de amor. E ali, enquanto Ele se demora, Ele também espera que nós façamos uma reserva. Assim como Ele tem esse excesso de amor, Ele espera também de nós um excesso, uma reserva, que aqui recebe a imagem da reserva do óleo, do azeite, que era, na antiguidade, um dos produtos mais utilizados. Também era o combustível das lâmpadas, era o óleo que alimentava as lâmpadas. Mas, sobretudo, o símbolo do óleo, ele nos remete na Bíblia àquela realidade da unção. Quando era derramado óleo sobre a cabeça de uma pessoa, significava que ela era escolhida por Deus para uma missão muito especial. Por isso, no Antigo Testamento, os ungidos, aqueles sobre os quais é derramado o óleo, são os reis, os sacerdotes e também os profetas. Cristo, como bem diz o seu título, Cristo, que quer dizer um ungido, Ele é ao mesmo tempo rei, sacerdote e profeta. Ele recebe a plenitude da unção. Por isso, a gente aqui tem no presbitério esse sinal de Cristo, rei, sacerdote e profeta, a sede, o lugar de Cristo sacerdote, o altar de Cristo rei, o altar, a sede de Cristo sacerdote, e o ambão da palavra, a sede do Cristo profeta. Então, é Ele que se apresenta diante de nós como rei, sacerdote e profeta. Então, aí a gente pode perguntar, mas quando é que Jesus foi ungido? Quem é que ungiu? Quem é que pegou óleo ou azeite de oliva e derramou na cabeça de Jesus? Na verdade, ele se intitula ungido, partindo de uma profecia de Isaías que fala que o Espírito Santo o ungiu. Então, essa nova unção não é mais a mera unção de um óleo, de um azeite, mas é o derramamento do Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo é derramado sobre a cabeça, ele vai correndo sobre todo o corpo, que é a igreja, e fazendo de nós todos ungidos também, outros Cristos. Tanto é que a plenitude da nossa iniciação cristã acontece com o sinal da unção, o sinal do crisma, que tem a mesma raiz da palavra Cristo, Cristo, ungido, crisma, unção. Então, na Sagrada Escritura, o óleo, a unção, ele é, mais do que tudo, um sinal do amor de Deus. Esse amor que, como diz São Paulo, derramado sobre nós pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, guardar o óleo é cultivar o amor. E assim como o óleo, ele na lâmpada de óleo, na lâmpada de azeite, ele é o combustível dela. Assim, a luz da fé, a luz das boas obras que a igreja realiza no mundo, ela tem também o seu combustível, que é o amor.
esse amor que Deus derrama em nós e ao qual nós correspondemos, também dando uma resposta, uma acolhida a esse amor de Deus que é derramado em nós. E essa acolhida, como é que a gente acolhe o dom de Deus? Como é que a gente acolhe o amor de Deus derramado em nós? A gente acolhe Ele na medida em que vive o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse encontro que tem o seu momento inicial, né, a sua fonte na oração, tanto na expressão máxima da oração que é a liturgia, onde Cristo reza em nós e por nós e conosco, como também na oração pessoal de cada um. Então, a nossa oração alimenta o nosso amor, e o nosso amor alimenta a nossa fé e as nossas obras. Por isso, uma igreja onde houvesse muita fé, ou seja, muita fidelidade à doutrina, ao dogma da fé, uma igreja onde houvesse um grande empenho social, um empenho em favor dos pobres, dos menos favorecidos, do estabelecimento da justiça no mundo, etc. Uma igreja que tivesse isso, mas não tivesse o amor, ela não poderia dar ao mundo o testemunho de Cristo. E essa muitas vezes é a razão pela qual a gente vê menos fecundidade do que a gente poderia esperar nas obras da igreja. São João Paulo II fazia essa reflexão, dizia assim: Jesus nos disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E São João Paulo II dizia assim: nunca em toda a história da igreja, a igreja fez tantas obras em favor da humanidade, nunca houve tantos hospitais, nunca houve tantas obras assistenciais, educacionais. A igreja é a maior instituição caritativa do planeta, a maior instituição humanitária do planeta, a maior instituição educativa do planeta, a maior instituição hospitalar do planeta. Mas refletia São João Paulo, com tudo isso que a igreja faz, será que os homens estão glorificando ao Pai do céu? E se eles não estão se voltando para Deus e descobrindo a Deus nessa obra, o que está nos faltando? E aqui vem a pergunta, Certamente nós nos tornamos uma instituição de nível mundial, com uma grande força, com uma grande movimentação, com um grandíssimo voluntariado. Mas será que as nossas obras têm aquela marca do amor, que é aquela própria de Cristo? Porque para distribuir alimentos para os pobres não precisa acreditar em Deus. Tem muitos ateus que fazem muita caridade no mundo. Para lutar pela justiça, por uma ordem econômica, política, justa, etc. Existem muitas pessoas de boa vontade, de todas as crenças e descrenças possíveis. Mas tem uma coisa que é uma marca própria do cristão, é aquele amor que ele coloca nas coisas. Aquele modo amoroso de manifestar a providência do Pai, de revelar o Pai, quando ajuda, quando estende a mão, quando consola, quando abraça, quando cura. E isso nem todos podem fazer, mas sim aqueles que têm as suas lâmpadas cheias do óleo, ou seja, do amor, do Espírito Santo de Deus derramado sobre nós.
E é isso que faz a diferença. Lembrem, irmãos e irmãs, no início da era cristã, a igreja, os cristãos não tinham nada, não tinham recursos, não tinham dinheiro. A fé cristã era perseguida, era clandestina. Quem confessava Cristo incorria em pena de morte, né? E curiosamente a pena no Império Romano era por ateísmo, né? O cristão era considerado um ateu, porque a forma de viver em Cristo era muito diferente daquela da religião antiga, né? Com os seus ritos complicados, com as suas práticas. Então, o cristão ele era como livre de tudo aquilo, e ele era visto pelo pagão como um verdadeiro ateu, né? Alguém que despertava a fúria dos deuses por não se inclinar diante deles. Então, diante de tudo isso, mesmo com tudo jogando contra, a fé cristã acabou conquistando aquele mundo antigo. Como é que foi feito isso? Que grande milagre foi feito, que grande prodígio. Certamente os discípulos de Cristo, os apóstolos, fizeram muitos milagres, como até hoje acontecem milagres. Mas não foi por isso que os pagãos caíram aos pés deles. Os pagãos caíram aos pés deles, começaram a perceber o amor que eles tinham. O amor, o amai-vos uns aos outros, o fazer o bem de uma forma gratuita, o revelar o amor de Deus Pai a todo ser humano. Então, isso é uma coisa que não se pode fingir, que não se pode representar, que não se pode arremedar. Ela só pode surgir de dentro, só pode surgir realmente essa luz, né, de uma lâmpada cheia de óleo. E aqui Jesus nos faz essa pergunta: temos a reserva desse óleo? Guardamos ele para uma longa espera? Temos óleo suficiente? Carregamos o nosso reservatório de óleo com a nossa oração, com o nosso encontro pessoal com Jesus? E aqui a gente fala encontro pessoal porque as moças imprudentes pedem para as outras, né, nos deem um pouco do óleo de vocês. Ela disse: infelizmente não podemos fazer isso. Tá? O óleo é intransferível, o encontro com Cristo é intransferível. Tá? Quantas vezes a gente escuta, tá? Esses tempos veio nos visitar aqui um político, e ele dizia assim, quase como se desculpando de uma coisa que eu nem tinha cobrado dele, né? Diz assim: padre, eu não vou muito na missa, eu não rezo muito, mas a minha esposa sim, ela reza, ela vai à missa, né? Então é aquilo, né? Não, eu não acredito, mas a minha tia fica com a canção nova ligada o dia inteiro na casa dela, né? Eu não acredito, mas a minha avó tem 200 imagens de Nossa Senhora Aparecida no apartamento dela, né? Então, não é a fé, o encontro com Cristo, ele é intransferível, ele é pessoal, porque Jesus tem uma relação muito pessoal e única com cada pessoa. Vejam, cada santo, isso a gente refletiu no dia de Todos os Santos, né? A marca dos santos é essa história de amor pessoal de cada um com Jesus Cristo. Então, aí você pergunta, né, para cada santo, qual foi o teu segredo? Não, o meu segredo é que eu amo Jesus Cristo. Mas cada santo foi completamente diferente do outro, completamente diferente na personalidade, na maneira de ser, na maneira de manifestar o amor de Deus, nas obras que realizou. Cada santo é único. Então, quando a igreja nos convida a imitar os santos, ela não nos convida a ser uma fotocópia de um santo.
porque a santidade pessoal dos santos não serve para cada um de nós. Cada um tem um caminho, cada um tem uma história de amor única, própria e intransferível com Jesus Cristo. Vamos pedir, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, onde Ele vem a nós de uma forma tão pessoal, tão íntima, tão verdadeira, que nós possamos chegar ao encontro dEle com as lâmpadas acesas da fé, das boas obras e alimentadas por esse amor que Ele derramou nos nossos corações.